Boa noite, irmãos. Que a paz do Senhor esteja contigo. Nesta noite nós falaremos sobre um tema bastante polêmico: dízimos. Por incrível que pareça, embora seja um tema polêmico para muitos que não querem fazer o ato de pagar o dízimo ao Senhor, ele é um dos primeiros temas que aconteceu na formação do mundo. Em Gênesis 2, capítulo 2, versículo 16 ao 17, temos Gênesis 2, versículo 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Desde o princípio da criação do mundo, existiu o ato de devolver a Deus o que lhe pertence, de forma intocável, como no caso da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aqui já é uma forma de se praticar a entrega dos dízimos. Alguma coisa que o Senhor te dá para tomar conta para Ele e vigiar e devolvê-la intacta. Entretanto, muitas das vezes nós falhamos nessa questão de devolver a Ele aquilo que Ele nos deu para tomar conta. Como que aconteceu com a árvore? Deus disse: estas árvores todas podeis comerás no jardim do Éden, à exceção dessa árvore que é do bem, do conhecimento do bem e do mal. Mas foi justamente nessa árvore que a serpente foi atrás de Eva para poder convencê-la de comer desse fruto. E por causa disso o pecado entrou no homem. Senhor Deus, Pai Santo, em nome de Jesus, nós agradecemos a Ti a oportunidade de estarmos aqui falando das Tuas palavras escritas nessa Bíblia. Que o Senhor possa abençoar a quem fala e a quem ouve, dando entendimento do que vem do alto, para que nós possamos acertar ao fazer aquilo que nós precisamos fazer para Ti, para que nossa integridade, nossa confiabilidade que o Senhor tem em nós possa ser resgatada. No nome santo de Jesus, nós oramos e já agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Santificação decorrente pelo dízimo. Tudo aquilo que é retirado para ser dizimado, nós estamos fazendo a operação de retirar do mundo e aplicando no reino de Deus. Nós estamos então fazendo uma santificação. Essa é a forma de purificar as finanças, de purificar todo aquilo que é comercializado. Então há uma filtragem, como se fosse uma espécie de filtragem, selecionando, separando o bem do mal, do santo do profano. Em Gênesis 14, 20, temos o seguinte: e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. O sobrinho de Abrão, Ló, havia sido capturado pelos reis e sido levado. Mas Abrão foi atrás disso aí para resgatar o seu sobrinho. E após a vitória que ele teve, foi encontrado por Melquisedeque, que era rei da justiça e da paz, sacerdote do Deus Altíssimo. E Melquisedeque, ao encontrar Abrão, celebrou com vinho e pão. O que significa o vinho e o pão para nós? É uma ceia do Senhor. Melquisedeque era, na verdade, tido por muitos como sendo uma tipologia de Jesus Cristo.
E observe que após a vitória, que é o que nós temos do Senhor Jesus ao nosso lado, podemos contar. Melquisedeque encontrou Abrão e celebrou a vitória com pão e vinho. Em Hebreus 7, versículo 1 a 3, nós temos: porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente é por interpretação rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Eu quero chamar a atenção de vocês aqui uma coisa importantíssima. Mesmo antes de Abrão, já havia o ato de dizimar. Quem então definiu que é necessário dizimar? Na verdade, isso aí nós vamos ver adiante, é um mandamento do Senhor Deus. Então tem muita gente querendo burlar. O Antigo Testamento fala de dízimos, o Novo não tem nada disso. Então eu pergunto, essa pessoa está lúcida? Ela está com conhecimento pleno para poder falar isso? Ela teria coragem de rasgar então as páginas do Antigo Testamento se eles não valerem nada? Não caiam em conversas de estranhos, de pessoas que não queiram entender a verdade, mas querem ver o seu benefício próprio. Em Gênesis 28, do versículo 20 ao 22, temos: E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar à casa de meu pai, o Senhor me será por Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Todo aquele que conhece a Deus de verdade tem prazer em dar os dízimos, pois os dízimos é uma determinação do Senhor que traz para si, para aquele que pratica o ato de dizimar, bênçãos e mais bênçãos. Vejam vocês o seguinte: Jacó estava sendo ameaçado pelo seu irmão Esaú. Era só Isaac falecer, Esaú iria matá-lo, com certeza. Mas então ele fugiu. E num determinado local, ele deitou e sonhou com um sonho de visão real, anjos subindo e anjos descendo. Ele acordou então desse sonho, ou dessa visão, muito assustado, e viu que Deus é de verdade. Então o que ele fez? Prometeu ao Senhor que ele ampliasse suas tendas, que ele daria então o dízimo de tudo. Ou seja, ele conheceu o Senhor, por isso ele estaria praticando uma determinação do Senhor. Deuteronômios 12, 17, nós temos: dentro das tuas portas não poderás comer o dízimo do teu grão, nem do teu mosto, nem do teu azeite, nem os primogênitos das tuas vacas, nem das tuas ovelhas, nem nenhum dos teus votos que houveres prometido, nem as tuas ofertas voluntárias, nem a oferta alçada da tua mão. Acabamos de ver então que muitos comem o dízimo dentro da sua casa. E o que significa isso? Significa que uma pessoa desorganizada
uma pessoa que não crê no Senhor, que faz as coisas com o seu próprio entendimento, ela não tem como não ficar sem dinheiro no final das contas e ir para cima daquilo que seria o dízimo do Senhor. Então a pessoa não deve comer dentro da sua casa o seu dízimo. Ou seja, ela não pode consumir o seu dízimo. Cuidado com os votos e as ofertas alçadas. O que são votos? Compromissos que a pessoa faz, principalmente com Deus. E ofertas alçadas são ofertas solicitadas por um bem maior, normalmente solicitadas por um pastor para benefício de um filho de Deus. A pessoa que porventura faz votos de maneira tola, porque voto de tolo existe demais aí. São pessoas que não têm limite para as coisas, não têm conhecimento para as coisas e saem fazendo votos de forma imprudente. Isso recai sobre suas finanças, com certeza, e vai trazer com que ela seja penalizada ao final por não dar o dízimo. Deuteronômio 12:19. Guarda-te que não desampares ao levita todos os teus dias na terra. Qual é o objetivo de Deus ao instituir o dízimo? Deus não quer o seu dinheiro, porque Ele é dono de todo ouro e toda prata. É Ele quem te dá tudo que você tem. Mas Ele quer de você uma participação nas coisas do reino. Uma das principais coisas significa alimentar o levita. Porque o levita, como você sabe da história, foi retirado dos descendentes do Senhor, de Abraão, a turma de Levi, para servir ao Senhor no templo. Então eles não fazem o que os outros da tribo fazem, eles simplesmente dedicam à manutenção do templo, dedicam sua plenitude de vida ao Senhor. É necessário isso. Porque imagina vocês um templo, como é que ele funciona? Quanta gente tem para poder fazer limpeza, quanta gente tem para poder pregar a palavra, quanta gente tem para sair em missões para poder ajudar os outros, quanta gente gasta muita coisa nesse templo. E quem sustentaria tudo isso? É o Senhor que sustenta. Porém, ele participa com a tribo de Levi, os levitas. O objetivo dos dízimos é alimentar aquele que não trabalha na obra. Ou melhor, aquele que trabalha na obra. Então, muita gente tem equivocadamente, por ter um conhecimento pequeno ou nenhum, vê um pastor, lá vem um pastor tomar dinheiro da gente. Mas ele não sabe que aquele pastor é fundamental para a oração que chega até a casa dele. Ele não sabe dizer, quando ele entra num culto, que ali tem manutenção da limpeza daquele lugar, ele tem cadeiras novas e bem manutenidas, que ele tem ar-condicionado ligado na época do calor, que ele tem tudo aquilo que dá conforto àquele que paga os dízimos ao Senhor. Se ele pudesse ter conhecimento disso, ele jamais profanaria a igreja que ele está localizado. Em Números 18:6, encontramos: E eu, eis que tenho tomado vossos irmãos, os levitas, do meio dos filhos de Israel. São dados a vós em dádiva pelo Senhor, para que sirvam ao ministério da tenda da congregação. Números 18:23. Mas os levitas executarão o ministério da tenda da congregação, e eles levarão sobre si a sua iniquidade. Pelas vossas gerações, estatuto perpétuo será. E no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança terão. Os levitas não têm herança.
Assim como Deus entrou com aquela turma toda que ele tinha na terra prometida, ele foi dividindo para cada tribo o seu pedaço, o seu quinhão. Mas os levitas não. Eles entraram nas cidades já construídas. Eles entraram em receber os dízimos daqueles que têm o seu quinhão bem definido, mas são pessoas que vivem da contribuição daqueles que executam o dia a dia. Será que você queria ser um levita? Não só hoje em dia, mas também naquela época. Porque muitos já condenaram desde aquela época, falando mal daqueles que eles não conhecem. Números 18, 26. Também falarás aos levitas e dir-lhes-á: quando receberdes os dízimos dos filhos de Israel, que eu deles vos tenho dado por vossa herança, deles oferecereis uma oferta alçada ao Senhor, os dízimos dos dízimos. Então, muito pelo contrário, onde muitos enganam, acham que o pastor recebe o dinheiro todo e guarda. Ele tem as mesmas obrigações do que uma pessoa que não seja levita. Assim como nós damos os dízimos, o pastor também dá o dízimo, só que o dízimo recebido dos dízimos é chamado de dízimo dos dízimos. Agora, uma parte interessante, nós vamos encontrar em Deuteronômio 14, 27. Todos esses versículos que nós estamos lendo são para ilustrar, para dar enriquecimento ao seu conhecimento de como funciona a questão dos dízimos. Deuteronômio 14, 27. Porém, não desampararás o levita que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo. A parte fundamental que nós temos para poder manter os levitas é termos um coração grande. Não é porque eu paguei os meus dízimos ali que pronto, o resto agora não me interessa. Seja generoso, aquele que dá, quanto mais ele dá, mais ele receberá. Se você tem fé, acredita na palavra do Senhor, faça isso, você vai ter a sua recompensa. Deuteronômio 12, 20. Quando o Senhor teu Deus dilatar os teus termos, como te disse, e disseres: comerei carne, porquanto a tua alma tem desejo de comer carne, conforme a todo o desejo da tua alma comerás carne. O nosso Deus é um Deus galardoador. Ele dá a quem Ele quer, aquilo que Ele quiser. Ele dá acima daquilo que é esperado por pessoas. Quando Deus abrir a prosperidade para você, Ele vai abrir, vai chegar o dia que isso vai acontecer. Cumpra as ordenanças do Senhor com relação ao seu dinheiro. E você irá bem. Mas cumpra não só porque Deus vai abrir suas tendas. Cumpra desde já. Desde agora que você está numa situação difícil. Seja generoso. Pratique a generosidade. Deus está te vendo. E Ele te recompensará. A ordenança do Senhor é uma coisa muito séria. E nós não podemos deixá-la para trás de forma alguma. Como você vai saber o que Deus ordenou? Tendo conhecimento da Bíblia, prestando atenção em todas as pregações, em todas as ilustrações que são dadas a você. Tenha muito cuidado com os mandamentos do Senhor. Cumpra-os ao pé da letra e irás bem. Eu tenho um testemunho próprio que eu não fiz isso. Quando eu e minha família saímos da Igreja Batista da Floresta, não tínhamos um local determinado para chegarmos. Um belo dia, um belo domingo de manhã, cheguei na igreja de Jaraguá e lá estava o celebrante, pastor Fernando. Senti-me bem naquele local, mas não tinha certeza ainda de que ali seria o local que eu deveria comungar. Então o que eu fiz? Comuniquei à minha esposa que nós deveríamos entregar os dízimos ao local que nós estaríamos definidos pelo Senhor.
como a gente estava em dúvida com relação a esse local, abrimos uma poupança e aplicamos ali todo mês os nossos dízimos. A princípio, uma ideia sábia, mas na verdade eu estava descumprindo os mandamentos do Senhor. O simples fato de eu atrasar, postergar a entrega dos dízimos, já corrigidos pela poupança, atrapalhou demais a minha vida. Porque começaram a acontecer coisas estranhas no meu sítio. Tivemos visita de alheio 2 vezes naquele local, roubando coisas nossas. Arrombando porta e arrombando janela. Tivemos... voltou energia para todo mundo. Sim, tivemos uma falta de energia uma certa vez, lá nesse sítio. Voltou a energia 11 e pouco da noite para toda a comunidade, menos para nós. Nós éramos tidos de forma diferente. Tudo de errado que podia acontecer, acontecia. Foi quando então a voz do Espírito Santo falou a nós: e os seus dízimos? Bastou que nós pagássemos esse dízimo ao Senhor e filiássemos a igreja no Jaraguá, as coisas se normalizaram e começaram novamente a evoluir. Então eu te digo a você, eu não estou aqui para inventar esse assunto. É um assunto sério, é um assunto perigoso. Você pode estar cometendo um outro lapso, que não seja com dízimo, mas com um mandamento do Senhor. Cuidado com isso, você será cobrado. Voltando ao nosso texto, Samuel 8, de 17 ao 18. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhes servireis de servos. Então naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que vós houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Tudo começou com o povo de Israel querendo um rei, querendo um político na vida dele. Porque ele está insatisfeito, só pode ser com o Senhor, que era o rei. Isso acontece também conosco. Vocês querem ver um exemplo? Nós estamos vivendo no Brasil hoje qual situação? Uma política corrupta, uma política ineficiente, que só se beneficia a eles próprios. E nós perdemos tudo com isso. Mas nós queremos político. A má escolha de político, inclusive, pode acarretar sérios danos, como é o caso das divisas que saíram do nosso país para países que não acrescentam nada, a não ser morte a esse mundo. A má escolha de político é uma realidade, porque eles conseguem ser astutos ao ponto de converter a nossa mente para aquilo que eles falam. Tudo aquilo que é escolhido fora da vontade de Deus nos traz consequências drásticas, pois Deus sabe o dia de amanhã. Nós não sabemos nem o dia de hoje. Os políticos hoje cobram uma espécie de dízimo sobre tudo, toda a taxação que existe aí, até sobre o preço do petróleo. Eles cobram o dízimo deles ali. Não é dízimo, não, é trízimo. É como se eu estou falando dízimo, na verdade, como sendo uma forma de denominar o excedente que eles estão cobrando, falando que é certo. E não é certo. Dízimo só tem do Senhor. Além de nos tornarmos escravos dele, eles querem sugar de nós tudo que temos e, como se não bastasse, nós prestemos serviços a ele. Cuidado com as más escolhas. Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais o hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas,
e não omitir aquelas. Quem está dizendo isso? Na palavra, quem está dizendo isso é o Senhor Jesus. Jesus veio não para eliminar as coisas do Antigo Testamento, mas ele veio para torná-las ainda mais difíceis. Os fariseus e os escribas, que gostavam muito de aparecer, falando que eram muito devotos, muito santos, cobravam dízimos, pagavam dízimos de coisas pequenas, tipo o endro e o cominho, que são temperos. Mas eles não faziam uma coisa que Jesus pedia, que era fazer o pagamento desse dízimo, mas com alegria, preocupados com a vida do outro que estava ali. Principalmente eles, que eram ligados à religião. Eles não tinham dó daquele que não tinha o que comer, daquele que estava doente, daqueles que não conheciam o Senhor e daqueles que trabalhavam para eles. Mas apareciam no meio de todos eles como santos verdadeiros. Jesus não está de acordo com isso e mostrou que ele veio para organizar essa questão. Então Jesus não revogou o dízimo, mas tornou o ato de dizimar mais complexo, pois ampliou com nossas atitudes. Você aí que dizima, está achando que é só colocar no gasofilácio o seu dinheiro? Não. Você tem que colocar no gasofilácio o seu dinheiro com alegria, na convicção plena de que você fez o melhor para todos aqueles que te veem e te cercam. Você tem que estar com a consciência e o coração limpos, para que se tiver alguma coisa contra alguém, você não depositar seu dízimo ali naquele local, mas você primeiro resolver seu problema. E o mais interessante, não é você que tem um problema com aquela pessoa, é você que tem um problema com aquela pessoa, e se souber que aquela pessoa tem um problema contra você, também é a mesma coisa. Isso é um ato de comunhão. Se você não pratica a comunhão, você não vai estar sabendo quem está contra você e está dando dízimo, dízimo de touro. Faça com que você conheça todos da sua convivência, esteja bem com todos eles e que possa dar aquilo que é o mandamento do Senhor. Estamos chegando ao final dessa pequena lembrança de um dos mandamentos do Senhor. Quero que vocês lembrem sempre que o dízimo traz paz, traz saúde, traz as bênçãos do Senhor para a sua vida. O Senhor não cortou os dízimos, Ele ampliou a forma de trabalhar com os dízimos. E se você hoje pode dar o seu dízimo à igreja, seja feliz e agradeça a Deus, pois você é um privilegiado nas mãos do Senhor. Uma boa noite e medite nesse texto. Irmãos, assegure-se bem que os dízimos ainda tem continuação. Os detalhes a maior sobre o dízimo nós vamos ver na próxima semana em Malaquias. Nós lá estudaremos as bênçãos que a dizimação traz para a casa daquele que o faz, o dízimo. Teremos uma responsabilidade muito grande com isso, de passar para aqueles que não conhecem e daqueles que são novatos em nossa casa, nesse culto de plenitude, e em toda a igreja de Getsemane, em todo o seu bairro, em toda a sua área de atuação, a importância de seguir os mandamentos do Senhor. E a dízima, por que chegou a essa 10ª parte? E faremos ainda o seguinte: você sabia que Deus pode ser provado? Você tem coragem de provar a Deus? Nós estudaremos tudo isso na próxima semana, no próximo encontro nosso. E eu peço então ao Santo Espírito que possa cuidar de todos nós, nos conduzindo e nos ensinando
essa leitura seja interpretada pelo Santo Espírito em sua mente e você possa estar na plenitude do conhecimento em nosso próximo encontro. Siga em paz, em nome de Jesus.